Fala pessoal, tudo bem? Mário Vergara por aqui. Eu tava agora há pouco, na realidade eu ia dormir, e aí eu tava vendo algumas mensagens que vocês me mandaram no Instagram, nas mensagens privadas lá do Instagram. E aí eu tive um pensamento, né? Uma ideia, e pensei, pô, preciso gravar um vídeo, compartilhar isso aqui com você, né? Com vocês que me acompanham. E é o seguinte, tá? É, Você aí que quer aprender inglês, você que está estudando inglês, que está melhorando, independente do seu objetivo, tá? Independente se você, sei lá, está estudando por conta própria, se você faz um curso, se você vai começar a estudar inglês e ainda não começou, se você já estuda há meses, há anos, independente do seu caso, tem duas coisas muito importantes que você tem que sempre lembrar se você quer melhorar o seu inglês. Em todos os aspectos, não importa se você quer melhorar na conversação, melhorar no entendimento, melhorar para isso, melhorar para aquilo. Tem duas coisas que você não pode esquecer, tipo assim, pô, todo dia eu tenho que fazer isso. E quais são essas duas coisas? Primeiro é a leitura. Leitura, ler coisas em inglês. Então, assim, inclusive o aluno que me perguntou, ele que tava, a dúvida que me mandaram, que me inspirou a gravar esse vídeo, era uma pessoa que já estava lendo, já estava escutando, já estava estudando há um bom tempo e agora queria começar a fazer aula de conversação. E aí eu falei para essa pessoa, pô, começa a fazer aula de conversação, tem que fazer, né? Só que não esquece, aí que veio a ideia do vídeo, não esquece, por mais que você vá fazer aula de conversação e começar a treinar sua fala, não deixe aí voltamos no número 1, não deixe de ler, não deixe de fazer leituras diárias em inglês. Qualquer coisa, um site, encontra alguma coisa que você gosta de ler e leia. Nem que você leia uma página em inglês por dia. E por que você tem que ler todos os dias? Porque a leitura, ela vai a te familiarizar com o idioma, né? Você vai estar ali, você tem tempo, né? Você está lendo, você tem tempo de ler, de parar, de pensar, de entender como que funcionam as frases, as estruturas. Então você vai criar, a leitura te dá essa possibilidade de se familiarizar com a língua e de meio que analisar como a língua funciona de uma maneira mais calma, né? Você pode parar, analisar. E a leitura aumenta principalmente o seu vocabulário, né? Além de te dar esta noção das estruturas do idioma, ela aumenta o seu vocabulário, o número de palavras que você sabe. E vocabulário é extremamente importante, talvez um dos aspectos mais importantes. Quanto mais palavras você sabe, mais você lê, mais você entende, mais você consegue comunicar, mais e melhor você consegue se expressar. Vocabulário é tudo. E a melhor maneira de acumular vocabulário, de aumentar o seu vocabulário, é lendo muito em inglês e procurando palavras, obviamente, que você, né, não sabe a palavra, procura no dicionário, tá? Para quem faz Anki, se você não sabe o que é Anki, depois eu explico, tá? Não precisa aprender agora, não. Saiba que tem que ler todo dia. Agora, se você faz Anki, tá? Que é um programinha que a gente usa lá no Método Vergara e tal, o Anki também é uma forma de leitura, tá? Muito se fala que o Anki é um aplicativo com algoritmo, repetição espaçada para memorizar e não esquecer as palavras, mas na realidade, depois de, sei lá, 8 anos estudando e aprimorando o nosso método e pesquisando sobre como aprender idiomas, a conclusão final que eu cheguei é que Anki é só mais uma maneira de ler. Quando você está fazendo Anki, você está lendo em inglês. Tanto quando você bota as frases no Anki, quando você faz mineração de sentenças, tudo isso é leitura. Agora, se você não sabe o que é Anki, não entendeu nada que eu falei, entenda o seguinte, leitura é em inglês. É a mesma coisa, tá? Anki é só uma forma diferente de ler em inglês, que é o que a gente usa no curso e tal. Mas se você não sabe o que é isso, leia todo dia. Pega um livro que você gosta, alguma coisa que você gosta, todo dia leia 1, 2, 3 páginas, procura palavras, umas 10. Se você procurar 10 palavras que você não sabe todo dia, já tá ótimo. Esse é o primeiro elemento que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum nos estudos de inglês. O segundo elemento é o listening. O que é o listening? É o treino de ouvido, é ouvir inglês. Ver vídeo no YouTube em inglês, escutar podcast, qualquer coisa onde você escute pessoas falando em inglês. E cuidado, muita gente fala, Mário, pode ser música? Não, música também serve. Você pode pegar a letra da música e estudar as palavras, você pode usar a música para medir o quanto que você está entendendo, mas assim, quando eu falo de você treinar o seu ouvido, não é, porque assim, se fosse só escutar música, né? Quem só escuta música em inglês, aprenderia inglês, né? Porque ficou 20 anos escutando música em inglês. Então, não estou falando de escutar música, estou falando de ouvir áudios de pessoas falando inglês. Ver um seriado no Netflix, ver um vídeo no YouTube, escutar um podcast ou qualquer outra coisa onde você escute pessoas falando inglês, tá? Por que é importante escutar? Porque escutar treina o seu ouvido. Ler é muito mais fácil do que ouvir. Ouvir é muito rápido, não dá para parar, não dá para pesquisar a palavra no dicionário. Então você precisa treinar o seu ouvido
para que ele se... Vamos supor assim, que você já lê muito bem. Você consegue ler livro em inglês tranquilamente. Mas aí você vai, né, tem um vocabulário gigante. Qualquer livro em inglês você lê. Não precisa nem procurar as palavras no dicionário. Mas se você nunca treinou o ouvido, quando você ouvir alguém botar um seriado aí para ver os caras falando rápido, você não vai entender, mesmo sabendo as palavras, né? Quantas vezes não acontece, tu escuta um negócio em inglês, você não entende. Aí quando mostra para você o que foi dito, você fala, não, mas eu entendo isso aí, né? Se tivesse escrito, eu ia entender. Mas como foi de ouvido, não peguei. Então, o que isso significa? Que você tem que ouvir, é treino, é um treino para o seu ouvido ir se acostumando com o jeito de falar, com o ritmo, com os sons, com a velocidade do inglês. Todo dia você tem que ouvir. Muita gente pergunta, Mário, mas como é que eu vou ouvir inglês se eu não entendo quase nada? Lá no meu YouTube, depois vá lá no YouTube, não precisa nem entrar no meu canal, entra no YouTube e escreve assim, ó, depois, por curiosidade. Ouvir inglês sem entender nada funciona? Procura isso, ouvir inglês sem entender nada funciona? E você vai achar lá no YouTube um vídeo meu explicando exatamente por que é bom ouvir inglês mesmo entendendo pouco. E aí tem toda a explicação lá, não vou falar aqui porque ia demorar 20 minutos para explicar, tá? Mas tem no YouTube se você procurar esse vídeo que eu falei. Mas enfim, resumindo aqui o nosso bate-papo para vocês. Independente se você está na fase de fazer aula de conversação, se você mudou para os Estados Unidos para aperfeiçoar seu inglês, se você está começando, se você está no meio, no fim, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, de cabeça para baixo, não importa o estágio do inglês, uma coisa que você tem que, assim, ó, garantir que você está fazendo todo dia é lendo alguma coisa em inglês e escutando algo em inglês. Isso vai do nível básico. Se você entrar no curso de inglês Mário Vergara, by the way, nosso curso agora você pode fazer o primeiro mês inteiro de graça. Não sei se você está sabendo ou não, mas curso de inglês Mário Vergara não precisa pagar para entrar, não. Você vai no meu perfil ou no Instagram, tem no TikTok também. Vai no meu perfil do Instagram, mais fácil, tá? E lá no perfil tem um link que você clica, ou se você estiver vendo esse vídeo no TikTok, vai estar no perfil do TikTok. Tem um link que você clica lá, se cadastra e você pode estudar um mês inteiro. São 27 aulas no total de graça, tá? Então, assim, aí você começa. Quem está no começo do nosso método, né? Se você entrar no curso, você vai ver. O que você vai fazer no começo? Vai ler textos em inglês, vai escutar áudios dos textos em inglês, tem a playlist. Então, desde o começo, você vai estar lendo coisa e escutando coisas, né? Em inglês todos os dias. Quando tiver na metade do método, o que você vai estar fazendo? Lendo e escutando. E se você falar assim, eu já estou no nível avançado, Mairo, como é que eu faço para melhorar o meu inglês? Já sou avançado, já estou fluentão. Mesma coisa, mesmo o cara fluente para melhorar, inclusive o aluno perguntou isso, né? Eu falei para ele, mesmo que você já esteja aí voando no inglês, o que você tem que fazer todo dia? Ler muito, escutar muito, né? E aí praticar, vou praticar fala, praticar pronúncia, tá? Todo o resto é acessório, mas a base, não importa o nível, para o iniciante, para o intermediário, para o avançado, para o mega fluente, a base é muita leitura e muita escuta. Se você garantir que todo dia você lê inglês, escuta inglês, e você fizer isso para sempre, é impossível, anota aí, impossível você não ficar fluente em inglês. Só que é no longo prazo, não vai acontecer em 6 meses, isso não existe, né? Vai levar muitos anos, mas se todo dia você lê e escutar inglês, no longo prazo, é impossível não aprender, porque é lendo e escutando que a língua entra no seu cérebro. E aí a fala é só para botar para fora, né? O treino da fala. Mas não adianta treinar a fala se você não botou nada dentro, né? Cabeça oca só sai vento. Então tem que ler e escutar, beleza, pessoal? Essa foi a falação de hoje. Falação noturna. Espero que vocês tenham curtido. É isso aí, eu não vou nem botar headline nesse vídeo, vou postar assim mesmo. E é só para quem é raiz mesmo, quem acompanha mesmo aqui, né, para assistir o vídeo antes de dormir. Um grande abraço e tamo junto.